Boa noite para vocês, a paz do Senhor. Amém. Glória a Deus. Seu Toshio, você não pode ligar. Não, seu Toshio, aqui. Você pode ligar aí para mim, por favor? Depois, na hora do louvor, a gente desliga de novo. Eita, chegaram. E aí, cansados? Glória a Deus. Fique de pé um pouquinho. Vamos fazer uma oração para a gente começar. Eu sempre costumo dizer assim que essa oração inicial, apesar da gente saber que a gente sempre faz, mas ela é muito importante, porque às vezes o fato de você orar no começo, colocando sua vida diante de Deus, colocando a sua expectativa no Senhor, faz com que todas as coisas que Deus vai fazer encontrem o propósito que você definiu no começo da sua oração. Então não vamos fazer isso de uma maneira religiosa, vamos fazer isso de uma maneira bem convicta, de que a palavra diz que quando nós oramos crendo, recebemos, na verdade? Amém. Eu sei que nós viemos aqui para adorar a Deus, para buscar o Senhor, viemos aqui para poder glorificar Ele, ouvir uma palavra tremenda, mas também nós viemos aqui para poder receber algo do Senhor, não é verdade? Porque Ele sempre cria esses momentos para a gente poder receber algo também. E eu não sei vocês, mas eu estou com uma expectativa muito grande no Senhor de grandes coisas hoje. E eu queria que você também tivesse essa mesma expectativa. Então, nesse momento que você estiver orando, peça para Deus algo, o que você vem buscar, um milagre, uma situação que você está passando, porque eu tenho certeza que Ele está com os ouvidos atentos para ouvir a nossa oração e para responder. Amém? Então vamos orar? Senhor Deus e Pai, eu quero te agradecer, meu Deus, por essa noite. Obrigado, Jesus, por essa oportunidade que o Senhor nos dá de podermos te louvar, de te adorar, Senhor, de glorificar o Seu nome. Obrigado, Senhor Jesus, por essa noite, porque eu creio, Deus, que foi o Senhor que nos trouxe aqui, foi o Senhor que nos trouxe para podermos te adorar, sim, Senhor, mas também, ó Deus, para recebermos algo de Ti. Espírito Santo, nós colocamos a nossa vida na Tua presença. Nós somos dependentes de Ti, Senhor. Somos dependentes da Tua presença, do Teu agir, do Teu mover. E necessitamos, ó Deus, de que o Senhor faça algo novo nas nossas vidas, Senhor. E sabemos que o Senhor é Deus poderoso que pode fazer mesmo. O Senhor é um Deus poderoso que quer fazer algo novo em nosso coração, Senhor. Por isso eu peço em nome de Jesus, ó Deus, que no momento que nós estivermos aqui, no momento da adoração, da Tua palavra, da busca pelo Senhor, ó Pai, o nosso coração em primeiro lugar esteja, Senhor, alinhado com Deus. A nossa vida esteja alinhada com a Tua, Senhor. Que o nosso coração, ó Deus, esteja quebrantado e contrito diante de Ti. Que possamos Te dar o perfeito louvor, a perfeita adoração, Senhor. Que possamos entregar a Ti a totalidade do nosso coração, Senhor. Que possamos entregar para o Senhor tudo que temos e tudo que somos, ó Pai. E, Senhor, da mesma maneira que o Senhor se entregou por nós possamos fazer o mesmo, não somente nessa noite, mas a partir dessa noite, Senhor. Deus, em nome de Jesus, eu apresento diante de Ti a minha vida e dos meus irmãos aqui, Senhor. Nós precisamos de Ti, Senhor. Deus, e nós Te adoramos, não é somente porque queremos adorar, mas é porque necessitamos Te adorar. Toda pessoa, todo ser humano, Senhor, tem necessidade de adorar alguma coisa. E quando nós conhecemos o único e verdadeiro Deus, Senhor, não tem como nós adorarmos outras coisas, porque o Senhor é maravilhoso, o Senhor é perfeito, todas as coisas que o Senhor faz são boas, Senhor. Nós queremos Te adorar, Senhor Deus, porque primeiro o Senhor nos amou primeiro, o Senhor nos entregou por nós, e nós Te adoramos também, Senhor, porque nós queremos dizer para Ti que não importa se recebamos algo ou não, o Senhor vai sempre ser o primeiro na nossa vida, o Senhor sempre vai ser o primeiro. Deus, independente se vamos receber alguma coisa ou não aqui, Senhor, Tu és nosso Deus e vai continuar sendo assim, Senhor. Nós não queremos ter, Senhor Deus, uma intenção, uma segunda intenção contigo. A nossa única intenção, Pai, é poder Te adorar, é Te amar, Senhor. E se o Senhor quiser nos abençoar, nós estamos aqui, ó Deus. Se o Senhor quiser fazer algo na nossa vida, nós estamos aqui, Senhor. Mas nós queremos Te dar o nosso coração, que as nossas intenções, que os nossos princípios sejam voltados para Ti, Senhor. Muito obrigado, meu Deus. Muito obrigado, porque mesmo assim o Senhor tem planos para nós. Tua palavra diz, são planos de paz e não de mal, para nos dar o fim que desejamos, Senhor. Tu és maravilhoso, Deus. Obrigado por essa noite. Obrigado por cada um que está aqui. E eu peço em nome de Jesus
Que nós, Deus, no final deste culto, saímos daqui totalmente diferentes do que entramos, Senhor. Que saímos daqui realmente com uma palavra na nossa mão, Senhor, no nosso coração, uma direção, um propósito, Senhor. Talvez, Deus, um milagre que a gente espera tanto que aconteça, Senhor, que seja a noite do nosso milagre, em nome de Jesus. Eu te agradeço, meu Deus, te agradeço por tudo que tu és, te agradeço por tudo que o Senhor vai fazer, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Então tá bom. Vem aqui seu Ângelo, Raquel, agora pode desligar a luz, nós vamos adorar. Pastor Teru, vamos trabalhar, né? Vai nos ajudar aqui no louvor, né? Na verdade, a gente estava pensando em colocar você para tocar, cantar, dançar, mas né? Ia ser muita coisa, na verdade. Amém. Você trouxe sua Bíblia aí? Você pode abrir em Salmo 146? Tá bem facinho aí para você já deixar o Espírito Santo falar com você. Se você vê que alguém aí do seu lado não tem a Bíblia, você compartilha aí, tá bom? Salmo 146 diz assim a palavra: Aleluia! Louva, ó minha alma, ao Senhor. Louvarei ao Senhor durante a minha vida. Cantarei louvores ao meu Deus, enquanto eu... Está escrito viver no seu? Está vivo? Olha para o Larissa, está vivo? Glória a Deus. Então, nós temos uma meta de vida: cantar louvores ao nosso Deus. Não confieis em príncipes, nem nos filhos dos homens, em quem não há salvação. Sai-lhes o espírito, e eles tornam ao pó. Nesse mesmo dia, perecem todos os seus desígnios. Bem-aventurado ou feliz aquele que tem o Deus de Jacó por seu auxílio, cuja esperança está no Senhor, seu Deus, que fez os céus e a terra, o mar e tudo que neles há, e mantém para sempre a sua fidelidade, que faz justiça aos oprimidos e dá pão aos que têm fome. O Senhor liberta os encarcerados. O Senhor abre os olhos aos cegos. O Senhor levanta os abatidos. Tem alguém abatido? A palavra diz que o Senhor te levanta hoje. O Senhor ama os justos. O Senhor guarda o peregrino, ampara o órfão e a viúva, porém transtorna o caminho dos ímpios. O Senhor reina para sempre. O teu Deus, ó Sião, reina de geração em geração. Aleluia! Glória a Deus. O Senhor não te desampara. Quantas vezes nós nos sentimos desamparados, não é mesmo? Mas é uma mentira do inimigo, porque o Senhor diz na palavra dele que ele nunca vai desamparar você. Eu gostaria de cantar aqui uma parte dessa canção que diz assim, ó: essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você, Jesus. A casa do teu coração. Essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você, Jesus. Essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você.
Tua beleza me
alguém. Talvez alguém aí precisa da tua oração. Às vezes a gente acha que o que a gente carrega não é suficiente para alimentar ninguém. Muitas vezes o que a gente tem em Jesus, que veio de Jesus, é mais do que suficiente para animar o nosso irmão. Vamos misturar aí, pode misturar um pouquinho. Sai do teu lugar, procura alguém aí. Provavelmente você não corou, acho que por essa pessoa que está aqui. Daqui vão pra cá, daqui vão pra cá. Vai lá, vai sem vergonha, gente. Não pode ter vergonha, não. Vamos. Aqui, ó. Já a Isabela, vai junto aqui com ela. Tem ela que tá sozinha, ó. Quem ora por ela aqui? Aqui, ela tá sozinha, ó. Vai, Diogo? Tem a... Esqueci o nome. A Kemi, olha ali com a Kemi. Dá a mãozinha pra Kemi, isso, dá a mão aqui, ó, pra ela. Aqui, sobrou aqui, não vai ficar só assim, por favor. É importante a gente orar pelo nosso irmão, amém? Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, muito obrigada, Senhor, por esta noite. Pai, em nome de Jesus, fortalece, Senhor, meu irmão. Fortalece, Senhor Jesus, meu irmão Ângelo, Senhor. No pastor Peru, Senhor. Fortalece a vida deles. Que em nome de Jesus, eles sejam cheios do teu Espírito. Que em nome de Jesus, eles não desistam da caminhada contigo. Que eles não venham, Senhor, a andar longe da tua vontade. Mas que cada vez mais eles venham estar cheios do Espírito Santo. Cheios do Espírito Santo. Oh Deus, cheios da autoridade. Cheios, Senhor Jesus, da tua presença. Que não falte, Senhor Jesus, a tua presença na vida dos meus irmãos. Que os meus irmãos tenham pão seja da tua palavra. Pode seja da tua presença. Pode seja da tua presença. Que em nome de Jesus. Que em nome de Jesus. Pode ter o inimigo contra essas famílias aqui representadas. Caia por terra. Caia por terra. Caia por terra. Caia por terra. Caia por terra todas as artimanhas do inimigo. E que possamos, Senhor, nos encontrar nos céus. Oh Deus, estamos felizes porque o Senhor veio e nos salvou. E salvou nossa casa, Senhor. Que possamos ser esse canal de bênção. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Aleluia. Vem para adorar-te? Vamos lá. Vim para adorar-te. Vim para prostrar-me. Vim para dizer que és totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Mais uma vez. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus. Totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Obrigada, Jesus. Você pode aplaudir o seu Deus? Nos shows, a gente aplaude o cantor, né? Aqui a gente aplaude muito Deus verdadeiro. Porque aqui não tem ninguém melhor do que aí. Aqui precisou de Jesus. Bastante. Aí precisa de Jesus bastante? Amém. Nós somos iguais, porque Ele me salvou. Ele me resgatou da morte. E eu só tenho a agradecer a Ele, como você. Por isso nós estamos aqui. Amém? Você vai olhar para o seu cartão? Sim. Então tá. Pode. Irmãos, aguentem um pouquinho de pé. A gente tem como costume sempre orar pelas pessoas que a gente coloca no cartãozinho chamado Care Card. Esse cartão aqui, infelizmente, ainda não chegou para a gente poder distribuir para todo mundo, certo? Então, o que acontece? Qual que é o objetivo desse cartão? Nós colocamos aqui alguns nomes de pessoas que nós queremos, de alguma forma, alcançar para Jesus. E quando eu falo alcançar para Jesus, não é alcançar para a igreja, é alcançar para Jesus, não é verdade? Então, eu entendo assim que eu não estou orando para ele vir para mim, estou orando para ele vir para Jesus. Às vezes, a pessoa vem para Jesus através dessa igreja. Às vezes, ela vem para Jesus através de qualquer outra coisa. O importante é ela estar no céu.
Não é verdade? Então, enquanto o cartãozinho não chega para você, e você quiser fazer igual eu, uma folhinha assim, você pode fazer uma folhinha para você, para a gente orar pelas pessoas. Ou se você tiver elas na sua mente, também você pode orar por elas também, não tem problema. Contanto que a gente ore por elas todos os dias. Então, se você tem o seu cartão, você pode pegar ele. Mas se você não tem o seu cartão e tiver uma folhinha, pega a sua folhinha ou o seu celular. Né? Eu vou pegar minha folhinha aqui no caso. E eu quero que você me ajude em oração. Né? Ore pelo seu, claro, eu vou orar aqui pelo meu. Mas realmente ore com fé. De que quando você está orando, Deus está operando na vida dessas pessoas. Amém. Então, feche seus olhos, vamos orar. Senhor Deus e Pai, eu te agradeço, Senhor, Pai por este querido, tempo. Jesus, Eu quero apresentar diante de Ti, colocar Senhor diante Deus, da tua cada uma presença, dessas Senhor, pessoas, Senhor. vidas, E eu me Pai, coloco diante do nessa Senhor por produção, elas, Senhor, Pai. Porque, Senhor Deus, o meu desejo do coração é que elas sejam salvas. Quanto mais o teu Deus ora por elas, Senhor. E eu peço em nome de Jesus, Senhor Deus, que cada uma dessas pessoas, Senhor, possa realmente encontrar o teu caminho, possa, Senhor Jesus, ser tocadas por Ti. A tua palavra diz que o Senhor é aquele que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo, Senhor. Por favor, Pai, que elas possam, Senhor Deus, se render a Ti. Não porque a gente quer, Senhor Deus, pessoas religiosas, o Senhor quer pessoas religiosas, mas nós queremos pessoas salvas, Senhor, que conheçam o Teu plano. Deus, talvez essas pessoas estão sofrendo com algum problema, Senhor, que só o Senhor pode resolver. Por favor, ó Pai, olha para elas nessa noite, perdoa os seus pecados, Senhor, que o Senhor possa, em nome de Jesus, tocar no coração delas nessa hora, enquanto nós oramos como igreja, Senhor, e que em nome de Jesus, ó Pai, elas sejam salvas em Ti, que os pecados delas sejam perdoados, que o Senhor mude a história delas, Senhor, em nome de Jesus, Pai, que elas encontrem o Teu caminho, porque nós desejamos elas no céu com a gente, Senhor. Nós queremos que elas sejam salvas, Pai. Se for por essa igreja, bem-estar. Se não for, que seja por qualquer outra, Senhor, por qualquer outro lugar, mas que elas sejam salvas em Ti, em nome de Jesus, Pai. Eu creio na salvação delas, Pai. Por isso que nós declaramos já, Senhor Deus, que o Senhor ele vai ser glorificado na vida delas, que elas vão Te conhecer e vão atrair muitos outros para Ti, em nome de Jesus. Muito obrigado, Senhor. Amém? Glória a Deus. Você pode sentar agora um pouquinho, né? Vocês sabem que a gente tem aqui com a gente essa noite o pastor Peru, a esposa, né? A Vera. Glória a Deus. Ô Vera, vem aqui falar um pouquinho, trazer uma saudação, uma palavra. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Obrigado. Pai do Senhor, eu quero compartilhar com a igreja uma passagem em Mateus 19. Ele fala muito assim, e foi uma semana muito turbulenta para mim, porque enquanto eu estava trabalhando à noite, eu falava, Senhor, mas é isso. Mas Senhor, é verdade, mas é assim. Então, tem várias informações, e veio no coração mesmo. Então ele fala muito assim, porque nós estávamos conversando de manhã, e ele fala sobre os tesouros, né? Os tesouros do céu. Então não acumuleis para vós outros tesouros sobre a terra, onde é traça, a ferrugem corrói, e outros ladrões escavam e roubam. Mas ajuntai para vós outros tesouros no céu, onde traça, nem ferrugem corrói, onde ladrões não escapam, não roubam. Porque aonde está o teu tesouro, aí estará também o teu coração. Irmão, aonde está o coração de cada um de vocês nessa noite? Né? Assim eu pergunto. E um breve testemunho assim, né? Que Deus tem feito na minha vida, na vida do meu esposo. E nossa vida de oração. E assim, eu morei um tempo em Haiti, ganhava bem. E ali eu não era tão firme no Senhor. E lá eu voltei dos caminhos do Senhor e não só orei, falei, Senhor, num evento que a gente fizemos, que a gente mexe com pizza, e num evento com uma pizza, nós fomos para Ramamatsu. E eu só falei, Senhor, então, se me quer aqui, ficou bênção para mim, para a vida do meu esposo, né? Então o Senhor traga de volta aqui. E iniciou uma oração de altar. Irmãos, aí Deus moveu o céu, moveu a terra e nos levou para Ramamatsu. Ganhava super bem. Fui para Ramamatsu e eu comecei a ganhar um Deus. E graças a Deus ali o Senhor nos sustentou, o Senhor nos manteve.
E assim, o Senhor louvou a obediência, porque dali Ele me tirou e hoje eu trabalho com meu esposo. Então eu falo com meu esposo assim, que se Deus chegar e usar um vaso e confirmar e falar daqui pra lá, eu não penso duas vezes, eu vou fazer a roda. Eu largo tudo e vou fazer a roda, porque o meu tesouro está lá no céu, não está na terra. Aleluia! Glória a Deus! Amém, glória a Deus. Tá certo. Deixa, pastor, glória a Deus. É isso mesmo. Deixa eu desligar aqui para ficar na nossa frente. Pastor Teru, vem aqui. Para quem não conhece, gente, o pastor Teru conhece todos meus planos. Por quê? Por causa que esse homem aqui me viu nascer na fé, gente. Lá no acampamento que eu aceitei Jesus, ele estava lá. Foi o que fez a consolidação na minha vida, né? Assim que aceitou Jesus, sentei lá na mesinha de madeira com ele. Ele falou um monte de coisa que eu não lembro de nada. Eu não queria Jesus naquela época, né? Aí depois eu me firmei e ele me acompanhou. Foi meu professor durante muito tempo, porque o que a gente mais fez foi curso, na verdade, né? Foi meu professor, né? E assim, claro, depois de tudo isso, como não ter uma grande estima por ele, certo? Então assim, para mim não é somente um pastor que vai vir ministrar na nossa igreja, né? É uma pessoa que eu considero minha família, certo? Né? Nunca larguei o pé dele. Nunca larguei o pé dele. Eu sempre falei para ele, quando é que você vai vir para cá? Né? Já convidei para ele mudar para nossa igreja. Família pode chamar. Não é mesmo? Então, você pode ver que a gente já está bem parecido, meio escurinho, né? Mas esse homem aqui, olha, gente, é o nome do meu coração, certo? E assim, eu tenho certeza que Deus vai usar isso daí para mim, não tenho dúvidas, mas eu só queria dizer assim, né, pastor, que para mim é uma grande bênção só que você está aqui. Do meu coração mesmo, muito obrigado por vir de tão longe, certo? E assim, com certeza, por isso que aqui que você vê, cada fruto, cada vida que tem se modificado através daqui, foi graças também por aquilo que você tornou na minha vida. Eu costumo dizer assim que o trabalho da igreja não é de uma pessoa, é coletivo, certo? Então, com certeza, todo mundo que passou pela minha vida vai ter um pedaço dessa recompensa, ser um deles. De verdade, tá? Então, olha, que Deus te abençoe, Deus te use. Eu guardei. Amém, glória a Deus. Sabe os irmãos com paz, Senhor? Amém. É a primeira vez que a gente veio para cá. Na verdade, quando a gente chegou em Canagaua, né? Eu até estava brincando com o Toshio, eu já passei o meu limite, né? Eu já rompi aqui, né? Porque eu nunca tinha vindo para esse lado. E realmente é muito bom, gostei demais daqui de Ibará. É um local muito bom, muito gostoso de a gente se morar, né? Aquelas ruas cheias de árvores, né? E eu acredito que vocês são privilegiados. Nós estamos ali em Ramamate, em Shizuoka, começamos a congregar esse ano ali em Shizuoka, né? Nós nos mudamos ali em janeiro. E a gente está assim, né? Igual ela falou, a gente está na dispensação de Deus, né? Deus mandar a gente fazer, a gente faz. Porque agora chega uma hora na nossa vida que a gente fala, Deus, né? A gente já sabe que o que o Senhor tem é melhor, né? Então eu queria aproveitar esse tempo aqui para agradecer também, né, ao pastor Toshio que né, nos convidou para vir aqui. E assim, realmente a gente sente muita liberdade, né? Muita liberdade com ele comigo também. A Raquel, né? Raquel doidinha, né? Mas eu gosto muito desse casal, porque eles são assim, são doidos, né? Deus fala com eles e eles vão fazendo. Né? E graças a isso eles começaram esse trabalho aqui, né? E eu tenho certeza que Deus vai multiplicar, né? Eu creio que daqui, né, a igreja vai para um local maior ainda, muitas vidas vão ser alcançadas, amém? Porque realmente assim, eu sempre vi na vida dele um evangelista, ele tem que ir comigo. Se ele precisar ir pregar e visitar uma pessoa longe, ele vai. A Raquel também fala, também que tem que falar, né? E Deus vai fazendo a obra, né? Então glória a Deus por isso, né? Então realmente eu sou muito grato por estar aqui com os irmãos e eu queria compartilhar então uma palavra. Antes de eu ler esse texto com os irmãos, eu queria deixar 3 chaves aqui importantes, né? Que realmente assim fizeram uma base na minha vida assim, em relação a aprender de Deus, a conhecer a palavra de Deus, né? A primeira chave é que o Espírito Santo de Deus é quem escreveu a Bíblia.
através de 40 pessoas e tal, e vai em tempos diferentes e tal, mas foi o Espírito Santo que escreveu. E o Espírito Santo habita conosco. O Espírito Santo está com você. Jesus disse que é o Espírito Santo que nos ensinaria toda a verdade, nos faria lembrar os ensinamentos de Jesus. Amém? Então essa é a primeira chave. A segunda chave é que este livro, a Bíblia, de capa a capa, é a revelação de um homem, Jesus Cristo. Todas as vezes que nós vamos ler a palavra de Deus, ela está apontando para Jesus. Toda a história do Antigo Testamento, ela aponta para Jesus. Não é? E aquilo que ainda não aconteceu, mas que está na palavra, também está apontando para Jesus. Então a Bíblia é a revelação de um homem, Jesus Cristo. Amém? Essa é a segunda chave. E a terceira chave é que quando nós oramos, nós falamos a Deus. E quando você lê a Bíblia, Deus está falando com você. Amém? São coisas que a gente aprende logo que a gente se converte, né? Mas são muito importantes. Isso aqui se torna uma base. Todas as vezes que você vai abrir a Bíblia, vai ler, você pode falar: Espírito Santo, agora vem comigo. Tem coisa aqui que eu preciso aprender, tem coisa que eu leio, eu entendo e eu quero saber. E quando você lê, você sabe que a Bíblia está falando de Jesus. Seja qual for o texto, seja qual for a história, a Bíblia está falando de Jesus. Amém? E todas as vezes que você está lendo a palavra de Deus, Deus está falando com você. Amém? Então guarde essas três chaves no seu coração e use, né? Hoje em dia, assim, o que as pessoas falam é virar chave, né? Antigamente a gente falava virar mesa, né? Vou virar mesa na minha vida. Hoje em dia é chave, né? Ficou mais chique, né? Então, receba essa chave, vire na sua vida e que com certeza Deus vai então fazer grandes coisas. Vamos abrir as nossas Bíblias lá em Gênesis, no capítulo 22. Eu vou acompanhar no detalhe porque eu consigo enxergar. Senão eu tenho que pegar óculos, eu não estou acostumado com óculos ainda. Gênesis, capítulo 22, no versículo 6 ao versículo 8. Gênesis 22, 6 a 8 diz assim: E tomou Abraão a lenha do holocausto e pô-la sobre Isaque, seu filho. E ele tomou o fogo e o cutelo na sua mão e foram ambos juntos. Então falou Isaque a Abraão, seu pai, e disse: Meu pai. Ele me disse: Eis-me aqui, meu filho. E ele disse: Eis aqui o fogo e a lenha, mas aonde está o cordeiro para o holocausto? E disse Abraão: Deus proverá para si o cordeiro para o holocausto, meu filho. E assim caminharam juntos. Amém? Então aqui, eu queria frisar essa palavra aqui de Abraão: Deus proverá para si um cordeiro. Então, eu quero deixar um tema aqui para essa mensagem, nessa noite. Deus proveu o sacrifício. Amém? Fala aí para essa pessoa que está ao seu lado aí. Deus proveu o sacrifício. Deus proveu o sacrifício. Então, de tudo que eu falar aqui, se caso eu começar a falar um monte de coisa aqui, se não entender nada, você vai entender que eu estou falando sobre isso. Deus proveu o sacrifício. Amém? Ok. Nessa passagem aqui, é muito importante, quando a gente fala de sacrifício, eu sempre lembro dessa passagem, porque todas as vezes que eu lia isso, eu tentava entender o que Deus estava querendo fazer. Eu pensava comigo: poxa, será que Deus estava brincando com os sentimentos de Abraão? Qual que era o plano de Deus? Será que era só para confirmar que, quero ver só se Abraão realmente me ama? Abraão, pega, toma o seu filho, a quem você ama, leva-o no monte que eu vou te mostrar e sacrifica ele em holocausto. Vocês sabem o que é holocausto, né? Você vai fazer uma fogueira, matar e queimar o bichinho lá. Então, o que Deus estava pedindo para Abraão não era uma coisa normal, não era uma coisa simples. E Deus, muitas vezes eu pensava assim: poxa, será que Deus só queria confirmar se realmente Abraão amava a Deus? Mas o que a palavra aqui nos mostra, e o que a gente tem que sempre estar focado, é que Deus, ele é amor. A essência de Deus é amor.
Ele não iria brincar com os sentimentos então de Abraão. Então eu vejo que Deus aqui está querendo nos dar uma mensagem. Eu acredito que essa mensagem não era somente para Abraão. Não era somente algo que ele tinha que falar com Abraão, mas era algo que ele queria registrar na história, um momento muito importante. E eu comecei a meditar nisso e Deus começou a falar comigo o seguinte: que o que Deus estava querendo mostrar ali é que se o ser humano, representado por Abraão, é capaz de sacrificar o seu próprio filho por amor a Deus, Deus muito mais, Ele faria o mesmo por mim e por você, pela humanidade. E Ele já tinha esse plano. Então aquilo foi uma confirmação. Eu creio que Deus falou assim: poxa, é uma confirmação que eu quero fazer. E Ele sabia que Abraão não iria negar. Eu imagino assim. Porque disse Deus que a palavra de Deus fala que Deus ele escolhe as coisas loucas desse mundo. E Abraão era meio louco da cabeça. Eu vejo ele assim na Bíblia, porque quando Deus fala para ele assim: olha, sai do meio da sua parentela e vai para a terra que eu te mostrarei. Deus não tinha falado nem para onde era para ele ir, ele pegou, juntou as coisas e saiu andando. E quando Deus pede um negócio desse, a Bíblia diz que Abraão acordou de madrugada, cortou a lenha, pegou seu filho e foi andando até Deus mostrar o local para ele sacrificar o filho. E quando chega no local, ele fala para os servos assim: olha, vocês fiquem aqui que eu vou subir com o menino, a gente vai adorar e a gente vai voltar. Então, Abraão sabia que Deus ia fazer alguma coisa, ou ia ressuscitar o menino, ou ia prover de alguma maneira. E ele falou certeiramente aqui: Deus proverá para si um sacrifício. Deus escolheu um louco da cabeça. Assim como o Cristiano é louco aqui, Deus escolheu ele para vir aqui. Ele é doido, ele é doidinho. E a Raquel mais ainda, né? Esses casos aí ele fica, né? É loucura. Mas Deus ele tinha um plano. E a Bíblia diz que no tempo determinado, o anjo Gabriel chegou então para uma mulher, uma jovem, e fala para ela que ela vai ter um filho. Uma jovem virgem, e diz para ela: você vai ter um filho. E no tempo determinado, ele vai nascer, o nome dele vai ser Jesus. E nasce Jesus. E Jesus então, ele começa, logo que ele nasceu, começou alguns sinais a acontecerem. Os anjos apareceram aos pastores do campo. Aí depois uma estrela apareceu e Deus mostrou a estrela para os magos lá do Oriente, o qual os magos do Oriente então vieram sendo guiados por aquela estrela, e a estrela parou na casa onde estava o menino. Eles chegaram então, adoraram, trazendo ouro, que representa a realeza, representa a glória, né? Representa majestade. E trouxe também incenso, que representa a adoração, que representa bom cheiro, testemunho. E trouxe também mirra, que representa embalsamento, sepultamento. Ou seja, só daqueles presentes já conta o que aconteceu com a vida de Jesus e quem ele era. Mas pense bem, Deus estava provendo um sacrifício. E Deus estava então trazendo uma provisão para José, porque de repente veio Herodes e falou assim: não, vamos matar o menino. Mas Deus deu o livramento, ele foi para o Egito, depois chamou o menino do Egito, Jesus voltou, aí eles chegaram lá em Nazaré, e de repente eu imagino assim que José ainda tinha aqueles tesouros ainda, ou parte deles, como provisão de Deus. E aí ele fala: poxa, vamos construir então uma casa agora, porque nós temos uma família abençoada, o menino está aí, eu tenho uma esposa, talvez até Maria já estivesse naquele momento grávida, não sei. Mas ele pensou que seria o ideal então construir a sua própria casa. Eu imagino então José cheio de alegria, indo comprar os materiais de construção, aquelas madeiras, e é onde ele vai preparar as madeiras que vão ser os fundamentos da casa, as vigas e tal. E eu fico imaginando ele lá colocando aquelas madeiras. Ele era carpinteiro, né? Colocando aquelas madeiras de ponta a ponta para dar sustento para a casa. Eu fico imaginando o menino Jesus correndo para lá e para cá, igual os filhos dos filmes, né? E aquela alegria dentro da casa, porque eles estavam construindo a própria casa. Deus havia provido um lar para eles. E aí o menino então começa, eu penso assim,
assim, José fala assim, olha, ainda sobrou uma parte, então nós vamos começar uma carpintaria, vamos trabalhar. E ele então monta a sua carpintaria. E a Bíblia diz que Jesus trabalhou junto então com o seu pai, aprendeu a profissão, porque há uma profecia que diz que ele seria experimentado nos trabalhos, não é? Até os 30 anos, então, não se fala de Jesus, mas aos 30 ele começa o seu ministério. E a Bíblia diz que ele então já sai fazendo milagres, curando os enfermos, expulsando demônios, curando os lunáticos, e ele começa a ensinar nas sinagogas, ele ensina nos montes, ele ensina nos mares, e a grande multidão começa a vir, e ele então nomeia os seus discípulos, e a fama de Jesus então começa a se percorrer naquela terra, e com a fama sempre vem a perseguição dos religiosos, que queriam então calar aquela voz, calar Jesus, começaram a perseguir Jesus, mas Jesus, ele sempre, com a palavra, ele conseguia contornar a situação. Havia situações onde ele se ocultava, né, do meio da multidão, o povo querendo apedrejar ele sumia de um jeito que ninguém entende, né? A Bíblia diz que ele se ocultava do meio da multidão. Ele conseguia sair daquela situação, né? Lá em João 8, se não me engano, tem uma passagem onde ele fala que essa questão de Abraão, ele fala assim, olha, Abraão, ele viu o meu dia e se alegrou. Jesus estava falando justamente daquele dia onde, naquele dia do sacrifício, quando Abraão foi sacrificar o seu filho, Deus proveu ali o cordeiro naquele momento, e Abraão se alegrou, né? Então Deus proveu o sacrifício. Amém? Então, quando Jesus falou isso, né? Abraão viu o meu dia e se alegrou, eles falaram, mas você não tem nem 50 anos e você está falando que conhece Abraão? E Jesus fala assim, antes que Abraão fosse, eu sou. Aí eles cataram pedra, falaram, não, vamos apedrejar esse cara, ele está falando heresia. E Jesus se ocultava no meio deles, né? Jesus, ele conseguia sair daquela situação. Lembre de uma coisa, Jesus, ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, e para que isso fosse uma verdade, ele não poderia ter pecado. Jesus não tinha pecado, Jesus não pecou, Jesus não errou, Jesus era perfeito. Jesus, ele andou sobre essa terra de uma maneira perfeita. Só que tinha uma coisa, ele precisava ser julgado, ele precisava ser crucificado. Precisava se cumprir o que estava sobre a vida dele. Porém, para que isso acontecesse, ele precisava ser condenado. Mas como condenar alguém que não tem pecado, que não tem falha, que não tem erro? E aí, Jesus, eu gostaria que você abrisse comigo agora em Lucas, no capítulo 9, no versículo 28. Lucas 9, versículo 28 diz assim: E aconteceu que quase 8 dias depois destas palavras, tomou consigo Pedro, Tiago e João, e subiram ao monte a orar. E estando ele orando, transfigurou-se a sua aparência, a aparência do seu rosto, e o seu vestido ficou branco e muito resplandecente. E eis que estavam falando com ele 2 varões, que eram Moisés e Elias, os quais apareceram com glória e falavam da sua morte, a qual havia de cumprir-se em Jerusalém. Interessante. Todas as vezes que eu lia esse texto aqui, eu falava, poxa, qual que era o propósito de Jesus se transfigurar diante dos seus discípulos? Ele chamou seus discípulos, subiu num monte muito alto para se transfigurar. E ele ficou assim, igual essa lâmpada fluorescente, né? Diante dos discípulos. E aí depois apareceu, os discípulos tiveram essa visão, viram Moisés e Elias conversando com ele. E eu sempre perguntava assim, poxa Deus, qual que era o propósito? Por que Jesus, né?
Era só para ele mostrar que ele era, né, o poderoso, só para ele provar que ele era o Filho de Deus. E nesse texto aqui, é interessante que a Bíblia diz que quando ele pega Pedro, Tiago e João, leva ali no monte e ele se transfigura, aparecem Elias e Moisés conversando com ele. E aí Pedro, né, sem entender direito o que estava acontecendo, falou assim: não, Deus, Jesus, como é bom a gente estar aqui. Vamos construir uma tenda, vamos fazer uma tenda aqui para o Senhor, vamos fazer uma tenda para Moisés e vamos fazer uma tenda para Elias. Mas assim que ele ainda estava falando, subiu uma nuvem, e no meio da nuvem Deus falou: este é o meu filho amado, em quem eu me comprazo, ou em quem eu tenho prazer. A ele ouvir. Agora lembre-se que esse texto ele é muito importante na Bíblia, porque é a segunda vez, e é somente essas duas vezes onde você vê Deus falando com o povo, dando testemunho de Jesus. A primeira vez foi no batismo, né? Quando Jesus desceu as águas, Deus falou do céu: esse é o meu filho amado, em quem eu me comprazo. E depois aqui nesse texto aqui, onde nós lemos que ele subiu no monte para se transfigurar, e aí de repente aparece Moisés e Elias conversando com ele, e aí a voz de Deus naquele momento fala assim: esse é o meu filho amado, em quem eu me comprazo, a ele ouvir. Deus estava dando uma direção aos discípulos que estavam ali também, para que eles ouvissem a Jesus, não é? Eu falei assim: qual que era o propósito? Jesus, quando ele desceu do monte, após ele conversar com Moisés e Elias, ele curou alguns enfermos, fazia o que sempre, de costume, ele fazia. Mas a Bíblia diz que começou a gerar no coração dele um forte desejo de ir a Jerusalém. Ele precisava ir a Jerusalém. Ele precisava fazer algo importante. Ele precisava ajudar os religiosos da época a ter algo contra ele, de que eles pudessem acusá-lo. Porque eles nunca iriam conseguir fazer isso. E aí Jesus ele chega lá e a Bíblia diz que ele entra no templo em Jerusalém, e quando estava ali aquela grande multidão, ele fala assim: eu destruirei este templo e o reconstruirei em 3 dias. Aí eles falam: esse cara é doido, esse cara é louco, o que ele está falando, né? Então eu penso que esse foi o motivo principal pelo qual Jesus iria colocar uma acusação sobre ele mesmo, ou seja, ajudar os religiosos da sua época ali a acusá-lo de alguma coisa, porque eles precisavam ter algo para acusar Jesus. Agora pense comigo, voltando nesse texto que nós lemos aqui, onde Jesus ele leva, aí caiu a ficha. Eu falei assim: então foi por isso que ele levou Pedro, Tiago e João para aquele monte, para que eles fossem testemunhas de que Jesus estava falando com Moisés e Elias. Agora, aí o Espírito Santo começou a falar comigo: o que você vê nesse texto? O que você vê nesse contexto todo? Poxa, Jesus ele lá em corpo glorificado conversando com Moisés e Elias. Mas isso para mim ainda até então não fazia tanto sentido. Só que se você, aí o Espírito Santo falou assim: olha de novo, o que você está vendo? Estou vendo Moisés, e Moisés ele representa a lei. Eu estou vendo Elias, e Elias representa os profetas. Eu estou vendo Jesus representa os evangelhos. E eu estou vendo os discípulos, e os discípulos representam o Novo Testamento, ou seja, a doutrina dos apóstolos, né? A igreja. Então, meu Deus, aí eu comecei a dar glória a Deus, porque sabe o que eu estava vendo ali? Isso aqui, a Bíblia, a lei, os profetas, os evangelhos e o Novo Testamento. Então, aí o Espírito Santo me deu entendimento. Jesus ele estava praticamente assim, vendo no Antigo Testamento, consultando com Moisés e Elias,
o que ele poderia fazer para que eles o acusassem sem que ele fosse culpado. E aí nós vamos um texto aqui, porque havia uma lei muito antiga lá em Esdras, capítulo 6. Esdras, capítulo 6. Havia uma lei antiga a respeito do templo. Quando Jesus chegou no templo e falou assim: eu destruirei esse templo e reconstruirei em 3 dias. Jesus, é claro, ele estava falando do seu próprio corpo, não é? Ele iria morrer na cruz e ressuscitar em 3 dias. Mas aqui em Esdras, capítulo 6, Esdras fica depois de Neemias, tá? Esdras capítulo 6, versículo 9 diz assim: o Deus, pois, que fez habitar ali o seu nome, derrube a todos os reis e povos que estenderem a mão para mudar e para destruírem a casa de Deus que está em Jerusalém. Eu, Dario, dei o decreto. Então havia esse decreto do rei Dario, que era o rei da Pérsia, de que ninguém poderia destruir o templo de Jerusalém. E qual que era a sentença? Um versículo antes, no versículo 8, diz assim: também por mim se decreta que todo homem que mudar este decreto, um madeiro será arrancado da sua casa e levantado o pendurarão nele, e da sua casa se fará por isso um monturo. Então aqui havia um decreto que ninguém poderia destruir o templo de Jerusalém. E Jesus, ele estava falando do seu corpo. Mas os judeus, eles entenderam que Jesus estava falando do templo de Jerusalém, que Jesus ia destruir o templo. Então ele vai contra uma lei que havia aqui, apesar de ele não ter feito isso, né? Mas a acusação e a sentença para quem fizesse isso era esse: iria ser arrancado um madeiro da sua casa e ele seria pendurado nesse madeiro, e a casa dele então seria destruída, iria ser montado, ia se tornar um monturo. Então muitas vezes nós escutamos algumas vezes dizer que a cruz de Jesus era a cruz de Barrabás, que a cruz de Barrabás era uma cruz maior e tal, mas não tem nada a ver, gente. Aquela cruz era de Jesus mesmo, e Deus proveu a cruz e guardou a cruz debaixo do próprio teto dele, onde ele cresceu. Eu fiquei pensando, nossa, imagina Jesus ali crescendo, e aquela madeira que o próprio José, seu pai, havia colocado ali, com aquele dinheiro que Deus havia provido, era o dinheiro da própria cruz de Jesus. Porque quando ele foi acusado, ele foi levado a Anás e Caifás, e eles então falaram assim: qual era a acusação? Nós precisamos de algo para acusar, vamos levantar um falso testemunho, vamos ver quem que vai falar falsamente contra Jesus e tal. E tentaram falar sobre um monte de coisa, mas aí teve 2 pessoas que falaram assim: não, ele falou que ele ia destruir o templo de Jerusalém e ia reconstruir em 3 dias. Aí eles falaram: isso é blasfêmia, você se diz o Filho de Deus? E aí ele falou: vocês estão falando. Aí ele falou: não, então agora você não precisa mais de testemunho nenhum, a gente já tem. E aí quando Pilatos vai tentar livrar Jesus, eles falaram: não, nós temos uma lei, e por essa lei ele deve morrer. E eles aplicaram essa lei. E aí eu fiquei imaginando quando Jesus, depois de ter apanhado a noite toda, colocaram, cuspiram nele, colocaram a cruz nele, e ele carregando aquela cruz, eu fiquei imaginando ele assim: poxa, essa madeira eu conheço, eu cresci debaixo dela, eu vi meu pai fazendo ela, eu tive a minha comunhão com meus pais, meus irmãos debaixo dela, e Deus havia provido o meu sacrifício, desde o começo estava ali. Então, irmãos, Deus proveu o sacrifício. E Jesus, quando ele foi crucificado, abra comigo lá em João, no capítulo 19, Evangelho de João, capítulo 19. João 19, versículo 27.
No versículo 26 ele fala: mulher, por que choras? E Maria estava ali chorando. E ela fala assim, e João estava ali, ela fala assim: eis aí teu filho. E aqui nesse versículo 27 ele fala assim: depois disse ao discípulo: eis aí a tua mãe. E desde aquela hora o discípulo a recebeu em sua casa. Por quê? Porque Maria já não tinha mais casa para voltar. Sua casa foi destruída por causa disso. Então, quando eu comecei a pensar nisso, eu falei: nossa, Deus, ele proveu o sacrifício desde o começo. Deus, ele provou, a Bíblia diz, vamos colocar em pé, já estou terminando. A Bíblia diz que Deus, ele amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E a Bíblia diz também que Deus, ele provou o seu amor para conosco, tendo Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Então, Deus, ele constantemente, ele está demonstrando o seu amor. Muitas vezes eu vejo pessoas que às vezes nunca leram a Bíblia e começam a falar: não, que Deus é esse que vai matar o seu filho, sacrificar e tal. As pessoas não entendem o amor com que Deus nos amou. Deus, a Bíblia diz que ele reconciliou consigo mesmo o mundo por intermédio de Jesus Cristo. Ele estava reconciliando consigo o mundo na cruz. Então, com isso eu quero dizer para você que não importa, nós às vezes passamos, como a Raquel falou aqui, passamos por muitas situações. Talvez você tenha passado já por muitas situações nesse tempo de cristão que você tem, ou no seu dia a dia, ou talvez na luta de não entender se Deus realmente te ama ou não, se você é aceito por Deus ou não. Mas se você pede, qual eram as 3 chaves que eu tinha falado mesmo no começo para você? Se você sabe que o Espírito Santo de Deus que escreveu a Bíblia, e ele quer revelar a você, como nesse texto que nós lemos, se você sabe que da Bíblia, do começo ao fim, é a revelação de um homem, Jesus Cristo, e que quando você lê a Bíblia, nesse contexto, Deus fala, assim como naquele monte, Deus falou ali naquele monte, ouvia o Filho, ouvia Jesus, ouvia as suas palavras, atentai para o sacrifício que ele fez. Entenda que ali Deus estava reconciliando você com Deus. Ele ama você independente das suas falhas, independente dos seus erros, independente dos seus pecados, independente das suas frustrações, das suas lutas, se você o ama muito, se você o ama pouco. Muitas vezes a religião coloca tantas coisas que são pesadas para nós. Mas a essência da história da Bíblia é o amor que Deus tem por você. E Ele mostrou isso desde o começo. Quando Ele proveu na vida de Abraão, Ele estava falando para a gente: eu acredito no ser humano. Eu creio que o ser humano é capaz de me amar acima de todas as coisas. E por isso eu também vou demonstrar o meu amor. Eu vou dar a eles o meu filho, como prova do amor que eu tenho por eles. Então eu quero dizer para você que não importa a sua luta, não importa as dificuldades que você esteja passando, Deus ama você. Deus ama a humanidade. Quando aqui a palavra de Deus diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. A Bíblia diz que Jesus, ele morreu por todos, para que todos tenham vida. Então não somente eu e você que um dia ouvimos a palavra e acreditamos e cremos nela e aceitamos a Jesus como Senhor e Salvador, mas aquela pessoa que não conhece, que não entende, que
que nunca ouviu, ou que já ouviu, mas não aceita, Deus a ama do mesmo jeito que ama você e a mim. Ele morreu por aquelas pessoas. Praticamente toda a humanidade já está salva pelo sacrifício de Jesus. Ele morreu por todos. Mas nós temos que reconhecer que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Nós temos que reconhecer que Ele nos ama. Nós temos que reconhecer que se nós amarmos a Ele, ou cremos no sacrifício, cremos com o coração que Ele ressuscitou dentre os mortos, que Ele é o Filho de Deus, e se nós confessarmos com a nossa boca, a Bíblia diz que nós recebemos salvação. E esse confessar com a boca não é somente naquele momento onde você levanta a sua mão para aceitar Jesus, mas confessar com a sua boca é todos os dias. Aquela pessoa que você conhece na sua casa, na sua família, aquela pessoa no seu trabalho, ela está salva por Jesus, mas ela ainda não sabe disso e ela precisa saber. Uma das coisas que eu falava em consolidação era que você imagina se você tem um primo, um parente que mora lá no Amazonas. Tem alguém no Amazonas aqui? Não? Então, no Amazonas, longe. Você não conhece, nunca ouviu falar, mas é um primo, é o único parente que você tem que é rico, e essa pessoa morre e deixa um testamento, e nesse testamento está escrito o seu nome para que você receba todo o tesouro, toda a riqueza que ele deixou, por direito é seu, está lá, está lavrado no documento, e é só você pegar aquele documento e tomar posse de toda a riqueza que esse parente rico deixou para você. Qual é a primeira coisa que você vai fazer? Comprar uma passagem. Eu vou lá, vou pegar esse testamento e vou ver o que eu tenho de direito ali para receber. É ou não é? Mas se você não fica sabendo que um primo muito rico deixou uma riqueza para você lá, o que vai acontecer? Você ainda vai continuar trabalhando aqui todo dia na fábrica para receber o salário. Não é verdade? Então é o que acontece com as pessoas. Ninguém sabe que existe um testamento aqui que diz que Deus nos amou de tal maneira que Ele sacrificou o seu único filho por amor a nós, por amor a você, por amor a essa pessoa que trabalha do seu lado, por amor a esse japonês, por amor a esse líder, por amor ao seu vizinho, por amor às pessoas que passam na rua, que andam com você no trem, no ônibus. Elas não sabem. Elas precisam saber. E é por isso que o Toshio sempre fala, né? Se fosse para a gente ser salvo, para ficar aqui só cantando glória a Deus, então Deus teria matado a gente assim que a gente aceita Jesus. É verdade. O Toshio sempre falava isso, né? Aceitou Jesus, já morre, pronto, já vai para o céu. Mas qual é o propósito de nós ainda estarmos aqui? É como se Jesus olhasse para nós como Pedro, Tiago e João, levasse a gente para o monte, se transfigurasse diante de nós, falando: agora vocês são testemunhas de que eu morri pelo mundo e que todos são salvos, mas ainda não sabem disso, precisam saber. E você e eu somos os agentes para isso. Amém? Eu gostaria de fazer uma oração com você nesse momento. Feche os olhos. Senhor Deus, Pai, Senhor, a Tua palavra ela é tão rica, Senhor, para nos ensinar, para nos instruir. Obrigado, Senhor, porque o Senhor proveu o sacrifício. Senhor, o Senhor poupou a vida do filho de Abraão, Senhor, por amor. Mas o Senhor não poupou o seu único filho também por amor, Senhor, a nós. E nós reconhecemos nessa noite o Teu sacrifício. Obrigado, Senhor Jesus, porque o Senhor morreu naquela cruz. O Senhor não negou-se a si mesmo, mas o Senhor deu a sua própria vida. Senhor Jesus, obrigado porque o Senhor mesmo diz na Tua palavra que ninguém poderia tirar a sua vida, mas é o Senhor quem dava a sua vida por resgate de muitos. Obrigado, Senhor, porque o Senhor foi em frente e se entregou por nós, para que nós pudéssemos ter
vida eterna, vida em abundância. Senhor, nós muitas vezes ficamos tão limitados nos nossos erros, nas nossas falhas, Senhor, nas nossas limitações, e não olhamos para o sacrifício que foi total naquela cruz, um sacrifício por toda a humanidade. Senhor, obrigado porque na cruz o Senhor reconciliou-nos com o Pai. Obrigado porque através da cruz o Senhor nos demonstrou o teu amor. É uma prova, Senhor, concreta do amor que o Senhor tem por cada um de nós. Então, Senhor, nós reconhecemos nessa noite que nós somos importantes, sim. Eu reconheço, Senhor, que cada irmã que aqui está é importante, Senhor, para ti, para o teu reino. Oh Pai, obrigado, Senhor, porque eles ouviram, eles creram na tua palavra. Obrigado, Senhor, porque aqui é um povo, Senhor, que tem desejo de aprender de ti, de conhecer o Senhor. Mas nós também reconhecemos que, Senhor, a seara é tão grande. Senhor, reconhecemos que habitarás, Senhor, milhares de pessoas, japoneses, que ainda precisam saber dessa verdade, Senhor, e muitas vezes, até mesmo por causa das nossas limitações, elas ainda não conhecem. Mas nós colocamos, Senhor, esta igreja nas tuas mãos nessa noite, para que o Senhor levante aqui os teus missionários, para que o Senhor levante aqui, Senhor, um povo que glorifica o teu nome, que chama a atenção, Senhor, para que, Senhor, eles saibam que o Senhor é Deus de amor, que sacrificou o seu único filho por amor a nós, para que assim, Senhor, todos possam ter a salvação. Sim, Deus, há aqueles que, Senhor, ouvirão, mas não crerão em ti. Mas, Senhor, meu Deus, nós sabemos que tem tantas pessoas lá fora que estão necessitadas desta verdade, Senhor, que liberta. Por isso, Pai, eu te peço, Senhor, envia, Senhor, cada um aqui como missionário nessa terra. Envia cada um aqui, Senhor, como um obreiro do Senhor. Envia cada um aqui como um ganhador de almas, Pai, para ganhar as suas famílias, para ganhar os seus filhos, parentes, para ganhar seus amigos, pessoas de influência. Senhor, em nome de Jesus, abençoa, Senhor, este povo. Abençoa, Senhor, a tua igreja. Em nome de Jesus, age e manifesta, Senhor, a tua graça neste lugar, para a tua honra e para a tua glória. Permaneça com os olhos fechados, irmãos, porque a Bíblia diz que com o coração se crê para a justiça e com a boca se faz confissão para a salvação. Então, irmãos, eu não sei se tem alguém aqui que nunca aceitou Jesus como Senhor e Salvador, nunca fez essa oração. Ou talvez tenha alguém aqui que talvez não tenha tanta certeza de que realmente é salvo. Às vezes vem aquela dúvida, às vezes vem, né, aquela situação que você fala, poxa, será que Deus está comigo mesmo? Irmãos, Jesus, Ele não nega ninguém. Irmãos, Jesus, Ele disse, aquele que vem a mim, eu jamais lançarei fora. Jesus, Ele pega aquela mulher no poço de Jacó, uma mulher que era mal vista pela sociedade, porque teve 5 maridos e agora o que ela estava não era marido dela. As pessoas não conversavam com aquela mulher e ela com vergonha ia tirar água ao meio-dia. Mas Jesus, embaixo daquele sol, Ele chega naquele lugar e Ele fala, se você soubesse quem fala com você, você pediria água e eu te darei a água da vida eterna. Talvez você hoje veio aqui porque você precisa de um novo de Deus. Talvez você precisa de uma confirmação de Deus. Talvez você precisa
sentir Jesus realmente na sua vida, mudando a sua casa, mudando a sua história, mudando a sua família. Talvez você precisa de um milagre de Jesus na sua vida. Saiba que Ele é o mesmo ontem, hoje, sempre será. Ele faz milagres, Ele opera milagres, Ele age, Ele atua, Ele opera. Ele só procura aqueles que creem. Porque Jesus, Ele fala: se tu creres, verás a glória de Deus. Se tu creres, verás o milagre. Se tu creres, assim será contigo. Eu gostaria de saber se nessa noite existe alguém aqui que deseja aceitar a Jesus como Senhor e Salvador, que quer realmente ter um relacionamento com Jesus e receber a salvação. Eu gostaria que você levantasse a sua mão. Eu queria fazer uma oração com você. Tem alguém? Você levantando a sua mão, eu vou saber que você realmente quer. Ou se você se afastou, já aceitou Jesus, mas se afastou e gostaria de se reconciliar com Jesus. Tem alguém aqui? Levante a sua mão, eu quero fazer uma oração junto com você. Ou talvez tenha alguém aqui que ainda tem aquela dúvida: será que realmente eu sou salvo? Será que realmente eu estou com Jesus? Será que Jesus está comigo? E tem talvez uma dúvida. Eu também gostaria de orar por você. Tem alguém assim nessa condição? Levante sua mão, eu possa te ver. Eu quero fazer uma oração com você. Bem, aleluia. Glória a Deus por isso. Glória a Deus porque vocês estão salvos, vocês são do Senhor. Glória a Deus porque vocês têm a certeza da salvação. Irmãos, a coisa mais importante para a nossa vida aqui é ter essa certeza da salvação, é ter a certeza de que Jesus está com você. Não deixe que a dúvida entre no seu coração. Com certeza, Toshio está aqui para ajudar você. Então, se você tiver alguma dúvida e quiser conversar com ele, você pode falar com ele, ou comigo depois aqui dentro também, não tem problema. Que nós podemos te ajudar fazendo uma oração e ensinando para você alguns princípios básicos para que você possa conhecer. Mas se você já é salvo, eu quero que você saiba que essa obra aqui é de Deus. Não é do Toshio, não é da Raquel. É Deus que trouxe você, Deus guardou você. E Deus começou a fazer uma obra na sua vida. E muitas vezes, talvez você se sinta até limitado mesmo. Talvez você ache que isso aqui é muito difícil, às vezes, falar com as pessoas. Porque talvez a pessoa que ela vai pensar, ou se ela conhece, ou se ela já ouviu, ou o que ela vai achar de você. Mas saiba que todas as vezes que você falar do amor de Jesus para uma pessoa, essa palavra ela nunca mais vai voltar vazia. Nunca mais essa pessoa vai se esquecer. Eu não sei se você tem esse tipo de testemunho, né? Eu me lembro das pessoas que falaram de Jesus para mim na minha infância. Eu me lembro das pessoas que falavam de Jesus e eu caçoava. Hoje eu tenho vontade de achar essa pessoa, abraçar, dar um beijo nela e falar assim: poxa, você foi valente. Sabe, irmãos, muitas vezes nós colocamos tantas barreiras, tantas dificuldades. Mas se você falar do amor de Deus para uma pessoa, essa palavra vai para a eternidade com essa pessoa. Ou ela vai ser salva por ela, ou ela vai ser julgada por ela. Mas essa palavra vai fazer vida na vida dessa pessoa. Amém? Então que você seja realmente um instrumento de Deus, um canal de Deus, que você seja a bênção na vida das pessoas aqui, né? E não tenha vergonha, traga as pessoas, não tenha vergonha, que Deus vai fazer uma grande obra aqui, amém? Glória a Deus. Vamos dar uma salva de palmas a Jesus. Aleluia. Agradeça a Deus porque Ele salvou você. Agradeça a Jesus porque Ele não negou-se a si mesmo, e Deus te ama.
Lembre-se disso. Deus ama você. A Bíblia diz que Deus deu promessas a Abraão. E as promessas de Abraão são para o seu descendente. O apóstolo Paulo fala que não é para a descendência, é para o descendente. Então o descendente das promessas de Abraão é Jesus. Ele é o descendente. Por isso que a Bíblia diz que se nós estamos em Jesus, se nós estamos com Jesus, se nós estamos firmados em Jesus, nós somos co-herdeiros com Jesus das promessas e das riquezas da glória que Ele herdou do Pai. Amém? Se nós nos desgarrarmos de Jesus, nós estamos fora da promessa, nós não temos direito a nada. Se nós estamos com Jesus, Ele tem direito à promessa, e porque nós estamos nele, nós então vamos juntos e temos direito à promessa. Por isso é muito importante que você fique conectado sempre com Jesus. Amém? Amém. Amém. Glória a Deus. Eu agradeço a oportunidade. Glória a Deus. Olha, irmãos, se tem uma coisa que eu realmente, igual ele falou, eu levo muito a sério, não é a salvação em si, mas é a certeza da salvação. Não é verdade? Para e pense. O que nós temos de mais valioso nesse mundo? É a salvação. Porque através da salvação que a gente consegue todas as outras coisas. Qual é o problema do ser humano? É que ele, na verdade, se importa tanto com as coisas dessa vida, com os problemas dessa vida, que ele quer uma solução para o problema que ele está passando, seja o dinheiro, a família, isso, aquilo. Mas não se atenta na salvação. Sabe? Leve isso para sua casa. Meu Deus, esse filho. Cuidado, vem aqui pregar comigo, vem. Vem aqui pregar comigo, vem aqui jogar futebol. Leve uma coisa para sua casa. Eu nem sei se você deveria levar para sua casa, mas bom. Se você não tem certeza da sua salvação, você pode ter todo o dinheiro do mundo, mas você não vai para o céu. E não adianta você tentar tirar sua dúvida lá na porta do céu, porque não vai dar. Você tem que ter certeza agora. E ter certeza da salvação é de um jeito muito simples. O que é? Se você aceitou Jesus no seu coração, você confessou com a sua boca e você acredita no seu coração, você é salvo. É isso que fala lá em Romanos. E a palavra diz assim, ó, se você crê no nome de Jesus, você é salvo, você se torna filho de Deus. Tem gente que tem dúvida, né, pastor? Tem gente que tem dúvida. E você não pode sair daqui com dúvida. Ah, Tuxi, mas eu peco todo dia. Deixa eu perguntar para você, quem é salvo peca? Lógico que peca. Mas a pessoa que é salva, ela sabe onde encontrar o perdão dos seus pecados. Quando a pessoa ela não é salva, ela não sabe onde encontrar perdão dos seus pecados, e por isso ela tem dúvida. Então não saia daqui com dúvida. Se você não tem certeza da sua salvação, você pode ter essa certeza agora. É quando você pega e levanta a sua mão e faz uma oração. Senhor Jesus, eu reconheço que eu sou pecador. Perdoa os meus pecados. Entra no meu coração. Te recebo como meu Senhor e meu Salvador. Essa oração é bíblica? Não. Mas confessar com a boca e crer no coração é bíblico. Então não tenha mais dúvida em relação a isso. Esse menino vai ser pregador. Vem aqui, dá uma tá vendo? Tem nem vergonha. Eu morro de vergonha de vir aqui. Tem nem vergonha. Certo? É só para você ter no seu coração, para você não ter dúvidas da tua salvação. E a salvação é a porta para todas as coisas. Amém? Amém.